Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Shalom, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Vamos que vamos para mais uma live poderosa. Glória a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui juntas em um só propósito. Nesse tempo profético em que nós estamos trilhando nessa jornada de cura e de libertação, da revelação do conhecimento da glória de Deus. Aleluia. Vamos consagrar ao Senhor esse tempo, consagrando a Ele essa live, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar, te engrandecer e te exaltar por mais um dia. Obrigada, Pai, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui perante o Teu altar, na Tua frente, Senhor, declarando a Ti, Pai, consagrando a nossa vida, o nosso interior, a nossa família, os nossos filhos. Consagramos a Ti esse dia, Senhor. Pai, nós queremos consagrar, Pai, esses minutos em que nós passaremos em Tua presença. Aprendemos, meu Senhor, aprenderemos da Tua voz, da Tua palavra, da Tua direção, Senhor. Nesse tema, Senhor, tão importante, Senhor, ó Deus, tão essencial, tão necessário para esse tempo. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor destrave tudo aquilo que é impedimento. Lança por terra as barreiras invisíveis. Lança por terra as barreiras visíveis, Senhor. Libera agora os Teus anjos para guerrear, Senhor, em nosso favor, para que assim possamos, Pai, cumprir o Teu propósito com maestria, conforme é a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, a Tua liberação de sabedoria, de discernimento, de entendimento, para que tudo saia conforme o Teu planejado. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor manifeste a Tua glória em nós e através de nós. Recebe essa live, Senhor. Perdoa os nossos pecados por obras, palavras e pensamentos, Senhor. Limpa a nossa mente, Pai. Passa o Teu sangue, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Eu oro pedindo a Tua armadura completa sobre nós, Senhor. Eu ativo agora, Senhor, essa armadura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declarando a Tua salvação, a Tua justiça, a Tua verdade, a Tua paz. Ó Deus, em nome de Jesus, e a Tua palavra, Senhor, que é o nosso escudo que nos protege. Tu és o autor e consumador da nossa fé. E é nesse nome que nós entramos agora, Senhor, nesse campo de batalha, Pai. Através desse nome, Jeová Sabaoth vai na nossa frente, nos guardando, nos livrando. Em nome de Jesus, libera os Teus exércitos, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, para cumprir o Teu propósito, Senhor, para atingir o Teu chamado. Em nome de Jesus. Ó Pai amado, que essa live alcance o coração das mães que de fato precisam dessa verdade nas suas vidas, e que haja transformação, que haja, Senhor, purificação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos levantar um altar de adoração ao nosso Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Só Ele é digno de toda glória, de todo louvor, somente Ele é digno. Recebe a glória, Senhor, recebe a honra, recebe o louvor, Jesus. As nossas vidas pertencem a Ti. Aleluia. Nós destronamos agora, Senhor, todo altar de trevas, em nome de Jesus. Toda porta, Senhor, que foi aberta para mentira, Senhor, para contenda, para divisão. Toda porta, Senhor, fecha agora, Pai, em nome de Jesus. Fecha, Pai. Sela com o Teu sangue, Senhor. Sela com o Teu sangue as portas das nossas casas, as portas dos quartos dos nossos filhos, Senhor. Sela com o Teu sangue agora por completo os nossos filhos, a mente, Pai, o coração, a alma, Senhor. Sela, Senhor, o destino profético em nome de Jesus e traz proteção, Senhor. Sela, meu Senhor, em nome de Jesus. Sela, Pai, sela o nome dos nossos filhos. Sela, Pai, cada parte do corpo, em nome de Jesus. Traz proteção, Senhor. Traz proteção completa, renovação, em nome de Jesus. Vai liberando agora a Tua bênção, Senhor, sobre cada familiar, sobre os esposos, sobre os filhos, sobre toda a parentela, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, no coração desta mulher, Senhor, e liberando, Senhor, palavra de vida, ânimo, Senhor. Injeta na alma desta mulher, Senhor, a Tua presença, Senhor. Injeta, Pai, na nossa corrente sanguínea, Senhor, o Teu sangue, Pai. E que o nosso DNA seja completamente restaurado, transformado, meu Pai, em nome de Jesus. Que o nosso DNA seja totalmente modificado, Senhor. Alinhado, Pai, a Tua palavra, o Teu sangue, Pai. Renova em nós a Tua identidade, Senhor. Restaura, Pai, a identidade que está perdida, em nome de Jesus.
dos filhos, meu Pai. Eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, para que toda identidade corrompida, Senhor, todo caráter corrompido pelo pecado, que seja, Pai querido, impactado pela Tua palavra, e que, Senhor, a Tua palavra faça a renovação necessária, que nós venhamos aprender aqui, Senhor, a como nos posicionar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória ao nosso Deus, somente Ele é digno de todo louvor, de toda a adoração, e é por Ele, para Ele, por causa dEle que nós estamos aqui. Glória a Deus. Shalom, shalom, mulheres de Deus, mulheres sábias e posicionadas. Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Estejam aí em oração, porque hoje eu estou pela graça. Pensa, garganta inflamada, o corpo todo dolorido, meu Deus, repreenda, Senhor, essas viroses que estão afetando aí tanta gente assim, meu Deus. Mas vamos que vamos, porque nós temos um propósito com o Senhor. E hoje nós temos um tema aqui necessário, né, para esse tempo. A gente sempre está dando algumas pinceladas, mas hoje eu vou trazer um pouquinho mais sobre esse tema. Vamos falar sobre ideologias de gênero. Como é que nós fazemos para livrar os nossos filhos do engano? Já tem aqui já um código para você refletir. Se nós estamos falando aqui sobre livrar os filhos do engano, se os filhos estiverem enganados, o que é que vai trazer esses filhos para a realidade? É a verdade da palavra, né? Olha só o que é que diz lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Esses são os versículos chaves. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só, aqui está dizendo já, a grande chave está exatamente aqui nesses versículos. Já está dizendo que essas palavras precisam estar guardadas, ou seja, o Senhor nos deu uma ordem. Estas palavras que hoje te ordeno, primeiro, estarão no teu coração, e tu as inculcarás, ou seja, ensinarás aos teus filhos. O que é inculcar? Falar para entrar na cuca, sabe aquela história da, essa cuca aqui, ó, a cabeça, na mente. São as formas de falar, né? Então, aqui está dizendo que é para inculcar a palavra de Deus nos filhos, na mente dos filhos. E como é que vai fazer isso? Falando assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao te levantar. Então é um versículo aqui que é um verdadeiro manual de instrução espiritual para uma maternidade intencional. E nós estamos aqui sendo convocadas para assumirmos esse papel de mães intencionais, mães sábias e mães posicionadas. Então esses versículos nos mostram que o ensino da palavra começa no coração da mãe. Então, entrou no coração da mãe, vai transbordar em cada momento da rotina familiar, seja na conversa à mesa, seja no caminho para a escola, seja na hora de dormir, seja quando acordar, em todo o tempo. Em todo o tempo, nós precisamos ministrar essa palavra ao coração dos nossos filhos. Mas como nós vamos ministrar ao coração dos nossos filhos se essa palavra, primeiro, não estiver em nós, não é? Não tem como. Então, Deus, Ele tem falado para nós, nos chamando, na verdade, a uma responsabilidade que é ensinar a verdade no campo de batalha mais estratégico do nosso tempo, que é o coração dos nossos filhos. E a palavra primeiro precisa estar no nosso coração, na nossa mente, para depois alcançar o coração deles. Então, nós não ensinamos apenas com palavras, isso aí já fica bem claro, né? Ensinamos com aquilo que nós priorizamos, com aquilo que nós celebramos, com o que nós permitimos e até mesmo com aquilo que nós choramos no secreto. Então, essa passagem bíblica nos mostra que a palavra, ela deve ser repetida intencionalmente, de manhã, à noite, de tarde, em casa, no caminho, ou seja, em todo o tempo. Em todo o tempo nós podemos estar pegando a palavra, ela vai contextualizar todos os momentos da nossa vida. Então, o mundo, ele está ensinando as suas ideologias em todo o tempo. E nós, como filhos de Deus,
como mães sábias e posicionadas, será que nós estamos fazendo isso com tanta intenção quanto o mundo está fazendo? É por isso que hoje o Senhor nos convoca, através dessa live, através desse tempo que nós estamos vivendo aqui, nesse mês de abril inteirinho, falando sobre libertação dos filhos. É por isso que o Senhor está nos convocando para reforçarmos o muro do ensino da verdade em nosso lar. Então precisa se levantar um altar de ensino da palavra de Deus. E como se faz isso? Separando momentos intencionais da leitura com a palavra, da leitura da palavra com os filhos, falando da palavra enquanto penteia o cabelo, enquanto serve o jantar, enquanto leva à escola. Ou seja, fale, ensine, reforce e ore. Esse é o caminho, porque essa geração, ela precisa de mães que ensinem com o coração inflamado pela verdade. O seu coração primeiro precisa ser afetado por essa verdade. E quando você fizer isso, você sendo uma mãe, uma intercessora, o Espírito Santo, ele vai cuidar do resto. Muitas vezes nós ficamos preocupadas, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, mas olha, quem faz os detalhes é o Espírito Santo. Faça aquilo que você tem de fazer e deixe o restante. Talvez você esteja aqui representando uma pessoa que talvez você não seja mãe, né? Talvez você seja tia, talvez você seja aí uma amiga, uma avó, não importa. Você está sendo chamada nesse tempo para esse posicionamento. Eu quero chamar você, mamãe, você vovó, você titia, para você se posicionar como guardiã da identidade das crianças. Primeiro, você tem que reconhecer algo. A guerra é pela identidade. Já sempre falo isso aqui. Porque o que está em jogo, amadas, não é apenas o comportamento dos nossos filhos, mas é a identidade deles. Então nós temos que entender aqui algo. Porque o comportamento simplesmente, ele vai ser muitas vezes a manifestação daquilo que está por trás, daquilo que está na raiz. E nessa manhã eu estava lendo o Salmo 37 e falou, logo no primeiro versículo teve algo assim que me chamou a atenção. Quando o salmista Davi, ele estava orando, pedindo ao Senhor para livrá-lo dos trabalhadores da iniquidade. E aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, trabalhadores da iniquidade, olha só. Então, trabalhadores são pessoas que estão fazendo uma obra, imagina só. Então tem pessoas, o mundo é um trabalhador da iniquidade, porque o mundo está promovendo a iniquidade o tempo inteiro. Então, muitas vezes nós também estamos fazendo esse papel. Então aqui, essa referência, o Senhor me trouxe que são aquelas pessoas que agem de maneira deliberadamente pecaminosa. E nós estamos vendo o mundo desse jeito, praticando o mal de forma constante e se rebelando contra Deus, se rebelando contra a justiça de Deus e na verdade foge do arrependimento. E dentro disso aqui, você pode tirar aqui a concepção, né? O que é a iniquidade? A iniquidade é muito mais do que um pecado simples. A iniquidade é aquela prática contínua, né? Com consciência e com resistência à correção. Então, se você tem um pecado, você vem debaixo de uma legalidade de pecado, onde há consciência do erro, há resistência também, para não vencer o erro e, além do mais, resiste à correção. E quantas vezes é só você olhar para os padrões na sua família? A iniquidade, ela existe. Existe consciência, porque as pessoas sabem que estão erradas, tá? E existe também uma resistência. Ou seja, as pessoas não querem sair. Olha só aqui os frutos da iniquidade. As pessoas não querem sair do adultério, as pessoas não querem sair da fornicação, muitas vezes não querem sair da bebedeira, não querem sair das drogas. Então, sabe que está errado, mas existe a correção. Então, aqui, ó, o trazer consciência, a iniquidade é um pecado que já é consciente, já sabe que esse pecado existe. E a consciência aqui é algo mais importante de tudo. Às vezes a gente diz assim, ó,
Ah, mas a coisa mais importante da minha vida é Deus. A coisa mais importante da minha vida, o bem mais precioso da minha vida é a minha família. O bem mais precioso da minha vida são os meus filhos. Tem mulheres que falam assim, oh, meus filhos são tudo para mim. Meus filhos são tudo, meu filho, minha vida. Meu mundo azul, meu mundo rosa, meu mundo isso e aquilo outro. Ah, meu Deus, a minha família é o bem mais precioso. Gente, a gente vai falando as coisas assim, muitas vezes a gente não reflete. Olha só, o nosso bem mais precioso, acima de tudo, ainda que nós digamos que é Deus, não é Deus. Se você for parar para pensar por essa logística que eu estou falando. O bem mais precioso que você tem na sua mente é a sua consciência. Sabe por quê? Porque se você não tiver consciência, você não vai saber quem é Deus. Se você não tiver consciência, você não vai saber quem é sua família. Você não vai saber quem são seus filhos. Você nem vai saber que eles existem. Você quer ver uma coisa? Pega essa mãe que diz que o filho é tudo para ela e tira a consciência. Quantas pessoas que perdem a mente? Quantas pessoas que vão para o manicômio? Quantas pessoas que entram em um processo de enfermidade na fase, mais avançada da idade? Muitas vezes o Alzheimer, que a pessoa perde a consciência, que a pessoa esquece das coisas. Como assim, gente? Esqueceu, perdeu a consciência. Então, a consciência é o bem mais importante que temos, porque é através dessa consciência, lógico que é o Espírito Santo que está ali, trabalhando na consciência. Então, é essa consciência que vai nos trazer a revelação e o arrependimento através do confronto. Então, essa consciência, ela precisa chegar. Então, muitas vezes, nós estamos dentro de um pecado em que nós estamos conscientes que é errado, mas nós não saímos daquilo ali. O Senhor está chamando, dizendo, põe em ordem a sua casa. Não sai daquele pecado. Isso é iniquidade. E aí você tem que identificar qual é a raiz, de onde essa iniquidade veio. Porque a iniquidade é uma rebeldia permanente. Sabe aquele pecadinho de carteirinha que você sabe que é errado, mas você está lá batendo cartão todo santo dia, cometendo o mesmo trabalho. E os trabalhadores da iniquidade são exatamente essas pessoas que fazem do pecado a sua ocupação, do pecado o seu estilo de vida. São pessoas que vivem de forma contrária aos princípios do Senhor. E muitas vezes, pasmem, muitas vezes a pessoa está na iniquidade, agindo com aparência de religiosidade, parecendo que são crentões, mas olha, por trás tem uma grande raiz que precisa ser arrancada. Então, é isso que nós precisamos entender. Deus, ele nos mostra continuamente pessoas que praticam iniquidade. O que nós temos que fazer? Nos afastar dessas pessoas, porque logo, logo, somos nós que estaremos lá também praticando as mesmas iniquidades, achando que é normal, porque aquilo que é visto e feito com várias vezes, a mente, ela vai normalizar. Ela vai normalizar como algo aceitável, ela vai aceitar como algo normal. Então, Jesus, ele fala, para aqueles que faziam milagres, que profetizavam, mas que viviam no pecado, sem relacionamento com ele. Sabe o que é que Jesus disse? Não vos conheço. Não vos conheço, aparte-se você, porque você praticava a iniquidade. Então vamos prestar atenção, porque muitas vezes a questão aqui da identidade da criança, da ideologia, vem aqui dessa confusão, em relação à ideologia, vem de raízes de iniquidade, com toda certeza. Então, vamos identificar. Nós falamos aqui o mês passado sobre várias temáticas, onde eu trouxe questões de problemas de ordem sexual nos casamentos, problema de idolatria. Então, essas raízes que são firmadas, que são fincadas em solo fértil, vão gerar frutos. E os comportamentos ditos aí, de indecisão, de ficar nessa prática aí, de que os ataques que vêm, de não sei quem eu sou, se eu sou menino, se eu sou menina, eu corto dos dois lados e tal. Então, tudo isso aí é consequência. Agora, o que é que o mundo faz? O mundo alimenta o pecado, porque são os trabalhadores da iniquidade. Entende? Então, há uma guerra
que eu e você precisamos prestar atenção, porque a guerra é pela identidade dos nossos filhos. Então o que está em jogo não é apenas o comportamento, é como eu sempre falo, o comportamento é o de menos. O comportamento é apenas o fruto, é o sinal gritante do que é que tem por baixo. Então não adianta você resolver o comportamento se você não resolve a raiz. É a mesma coisa. A fruta, né? Ela nasce ali, ela vai vir para você já prontinha para você degustá-la. Você faz, chega lá, tira na árvore, né? Quem tem esse privilégio é bênção do céu. Você tira a fruta diretamente na árvore e você sabe que passado um tempo, aquela fruta, ela vai vir novamente. Por quê? Porque existe uma raiz que está sendo alimentada, que está sendo nutrida. E o próprio Deus, aqui da questão da natureza, o próprio Deus é Ele quem alimenta esta árvore com a água, com o sol, com a chuva, né? Então, da mesma forma, se a gente for trazer essa comparação, o fruto é o comportamento. Seja esse comportamento bom ou ruim. Se esse fruto é um comportamento ruim, é uma questão aqui de contorcer, de completamente, sabe, distorcer a sua identidade daquilo que você nasceu, daquilo que Deus te deu. Lógico que esse fruto é um fruto ruim e vem de uma iniquidade. Então o que é que nós temos que fazer? Se livrar dessa iniquidade, porque às vezes o filho está sendo apenas uma vítima. E às vezes a gente quer agir, né? Vai tirar esse negócio aí do corpo do menino no couro. Isso é falta de discernimento espiritual. Então, a ideologia de gênero não é apenas uma pauta cultural, onde a gente vê aí hoje as crianças tendo o direito de escolher. Elas nasceram meninas, mas elas acham que tem que ser menina, porque isso já vem insinuando na mente da criança, e a criança já tem essa liberdade, né? Em alguns lugares aí, o sangue de Jesus cubra as nossas casas, para elas decidirem se elas querem ser de um lado ou de outro, inclusive já fazer cirurgia e tudo mais. Então, olha só que ataque espiritual profundo à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, ela já está estampada em cada criança. Porque ou se nasce menino ou menina, o sexo é esse, ou feminino ou masculino, não existe isso. Outra coisa é aberração. Outra coisa é fruto da iniquidade. É a iniquidade estampada assim, naquela família. Então, toda a confusão que você vai ver voltada para a questão de identidade, na questão do gênero, é estampado ali, a iniquidade que está imperando na família. A raiz, ela está sendo revelada através dos frutos. E nós precisamos de ter sabedoria, conhecer, para que nós possamos proteger os nossos filhos, porque a proposta aqui é como proteger. O que é que eu posso fazer? Então vamos aprender aqui, porque o inimigo, ele sempre tentou desconfigurar aquilo que Deus desenhou, e o alvo dele agora, né, especialmente nesses últimos séculos, é exatamente os nossos filhos, as mentes, as emoções, a identidade sexual, os valores. Então a família que relaxa, a família que se distrai, que não ensina os princípios e os valores da palavra, estão entregando os seus filhos, ao lamaçal do pecado, entregando diretamente nas mãos do inimigo. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem e a mulher, né? Quando fala do homem, envolve também isso aqui, a sua imagem. Então foi a imagem de Deus que o homem foi criado. Homem e mulher os criou. Então, olha que poderoso. Então, a gente vai entender pela história, a gente já sabe que a identidade ficou confrontada lá no Éden, quando o pecado chega e tal. Então, Deus, ele criou o homem à sua imagem. Na proporção que o pecado entra no meio, mancha a identidade desse homem. E aí, Deus lá mesmo no Éden, ele já faz a promessa que da barriga da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, porque a partir do momento que o pecado entrou, a autoridade do homem, o homem entregou a sua autoridade para o inimigo. Então o inimigo passou a ter domínio.
Ao invés dele ser um dominado, como Deus disse para Adão, governe, domine sobre tudo. Ao invés do inimigo do inimigo ser um dominado pelo homem, ele que passou a dominar. E aí a Bíblia diz que Adão, o segundo Adão, né, o último Adão, vem Jesus Cristo de Nazaré. Para quê? Para desfazer a obra da serpente. E aí nós vamos ver que Jesus ele morre. E quando Jesus ressuscita, primogênito de Deus, ressuscitado, ele ressuscita para nos devolver essa identidade, essa autoimagem. Então, nós hoje podemos dizer, somos semelhantes, imagens e semelhança de Cristo, porque Ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. Ele é o próprio Deus e Ele é a ponte que nos reconfigura, que nos leva de volta a esse caminho, de volta ao Pai. Então, toda distorção de gênero é exatamente essa tentativa clara do inimigo de apagar a marca de Deus na vida dos nossos filhos. E nós precisamos ter esse discernimento para que nós possamos avançar, conduzindo os nossos filhos ao centro da vontade do Senhor, nosso Deus. Deus abençoe você que chegou depois aqui, a Mônica, a Rosângela, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe Érica, Deus abençoe todas vocês, a Fátima, glória a Jesus, tem várias mulheres aqui, Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Então, amados, nós precisamos entender e se posicionar, porque entender muitas vezes é fácil. A questão é o posicionamento, porque o inimigo vai atacar também no posicionamento. Deus, ele escolheu você como uma guardiã. Ele te deu essa missão. Quando Deus ele nos dá um filho, ele nos dá muito mais do que um filho. É muito mais do que uma bonequinha, do que um bonequinho. Né? Quando a gente brinca, quando a gente é criança, que brinca de boneca, brinca de mamãe, de mãe e filha e tal, a gente pega aquela boneca ali, na hora da brincadeira, né? Quando a nossa imaginação tá aflorada, a gente faz coisas. Depois que a gente tá fazendo outras coisas, deixa lá, ó, tipo, e vai chegando uma idade que a gente esquece, nem liga mais, era uma paixão terrível por aquela boneca, depois passa aquela fase, mas nós não somos assim. A nossa essência de mães não é assim. Deus, ele nos escolheu como guardiães. E aqui em Deuteronômio 6 nos mostra um princípio espiritual poderosíssimo. Olha só, quem ensina a identidade espiritual dos filhos é a casa, ou seja, é a família, tá? É pai e mãe, tá? Não é a escola, não é a sociedade de forma nenhuma, não é o governo de forma nenhuma, nem são as mídias, ninguém. Essa responsabilidade não foi dada para governo, não foi dada para mídia, para ninguém. Quando um pai e uma mãe, quando eles negligenciam esse papel, aí ó, o inimigo, a Bíblia diz que ele está rondando, imitando um leão, procurando a quem possa tragar. Não tem essa blindagem, esse ensino por parte das pessoas que são de direito, aí ó, o inimigo vai vir. Aí você vai ver que a estratégia é tão forte que a escola passa a ter uma preocupação, entre aspas, né? A preocupação, quando eu falo a escola, eu falo o ensino, a cultura, é tudo entrelaçado, gente. Tudo tem um propósito só. Tudo tem um propósito só, que é trazer a destruição, roubar a identidade. Então, vamos prestar atenção, porque olha só a instrução que esse versículo traz, ó. Ensinarás, falarás, assentado em tua casa, andando, deitado, quando se levantar. Então isso fala de intencionalidade, isso fala de constância e fala também de profundidade. É todo tempo, todo dia. Então não é apenas falar, é gerar essa palavra também, esse ensino, através do que se ouve em casa, do que se fala ao redor da mesa. Porque aqui fica, se a gente for levar ao pé da letra, né? Soa até como um negócio chato. Você tá o tempo todo tá conversando com o filho, porque a Bíblia diz isso, isso e isso. Já cria uma resistência na criança. Porque, minha mãe só fala disso e tal, não sei o quê. E muitas vezes quando chega na fase da pré-adolescência, então, né? Tem aquelas coisas. Então, você precisa ser sábia
Você precisa ser intencional e impregnar, sabe? Aqui é impregnar mesmo. Meu Deus, tem um cabelo chato aqui. É impregnar mesmo a palavra de Deus na mente dos nossos filhos. Então, como que a gente vai fazer isso? Usando de estratégias. Levando os nossos filhos para ambientes propícios. Não adianta você dizer que quer que o seu filho cresça no temor da palavra do Senhor e até apresentar seu filho na igreja e achar que aquilo ali é mágico, porque você já viu que tem pessoas até descrentes que fazem isso, né? Entendem a importância de apresentar uma criança no altar do Senhor, mas não se compromete a viver uma vida de santidade para trazer proteção para aquela criança. Aí apresenta, o pastor ora, abençoa, mas do que adianta? Aquela apresentação e aquela bênção, ela não é validada no dia a dia com o comportamento dos pais, com o direcionamento dos pais. Então, os pais sabem que aquele é o caminho. A entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor é o caminho. Só que por causa da iniquidade, por não querer abandonar os pecados de carteirinha, vão ficar ali no pecado, na fornicação, na bebedeira, na pornografia, no adultério, e estão achando que fizeram um belíssimo papel porque só chegaram lá e apresentaram a criança no altar da igreja. Aquilo ali simplesmente vai ser um mero ritual vazio, que de nada vai fazer sentido, né? A misericórdia de Deus que vai abraçar a criança, dependendo também do comportamento dela, das decisões dela, da consciência que ela tiver. Mas sem a cobertura de um pai e de uma mãe, fica muito mais difícil. Sem a cobertura de uma pessoa, de uma autoridade, né? Porque às vezes, eu conheço crianças que estão firmes na presença de Deus, mas que nunca tiveram a bênção do pai e da mãe na igreja. Eu conheço crianças dessa forma, que porque Deus usou um vizinho, Deus usou uma tia, Deus usou a avó, Deus usou um amigo, um parente que levou a criança, e a criança começou a ouvir, e essa pessoa fez o papel de uma discipuladora. Mas uma coisa é uma mãe entender, porque se a mãe soubesse o poder que ela tem, a autoridade espiritual que ela tem, gente, nós agiríamos intencionais em tudo. Então é necessário nós lembrarmos que a nossa voz é a maior voz de autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Então, se você se cala, o mundo vai falar por você. Se você se omitir, o inimigo ele vai se impor. E aqui é onde está a questão, porque você não está na ignorância. Às vezes nós vemos as coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos. Às vezes nós começamos a perceber, a criança está dando sinal. Às vezes não são os nossos filhos, às vezes são algumas crianças da nossa família, algumas crianças, né, dos nossos amigos, e a gente está percebendo. A Bíblia diz que se você pode tirar alguém da morte e você não livra essa pessoa da morte, você está pecando. Então, olha só que sério, você peca por causa do pecado do outro, porque você identificou o pecado do outro e você não advertiu. Agora, quando você adverte que a pessoa ela não quer, a família não se posiciona, a mãe não se posiciona, é uma outra história. Mas quando você vê alguém ali, você tá vendo, você sabe que a identidade daquela criança não é daquele jeito, né? O gênero daquela criança, você sabe que tem uma confusão, uma perturbação, então você tem que se responsabilizar para proteger aquela criança também, porque a Bíblia diz: ai daqueles pelo qual fizer tropeçar um desses pequeninos. É como se você estivesse vendo uma pedra, a criança está andando e você estivesse vendo uma pedra, e aí você não tira a pedra. Você sabe que aquela criança não está vendo, que ela não tem capacidade de passar por aquela barreira, e aí você vê aquela barreira na frente da criança e você não tira. Isso é pecado. Você está pecando contra o Senhor, e você precisa se posicionar. E mais ainda se for alguém da sua família. É preciso guerrear, é preciso acompanhar, é preciso chegar junto. Você precisa fazer o trabalho quanto mais cedo possível. Quanto mais cedo é melhor. Quanto mais cedo você investir em fazer isso aí, porque você vai livrar essa criança da morte. Você vai livrar essa criança de entrar em uma iniquidade. Você vai livrar essa criança de entrar em um pecado para a morte, uma condenação. Então, se nós nos calarmos, amadas, o mundo vai bradar, e ele já está fazendo isso.
Ele já está fazendo isso. Muitas vezes são temáticas que elas não são abordadas na igreja, não são tratadas. As pessoas chegam na igreja com sinais. Então não há tratativa, não há investigação, não existe o olhar muitas vezes nos líderes, nos pastores, para identificar, ali tem um problema. Se você está vendo que tem um problema, você precisa ter coragem de chamar a pessoa para conversar. Nós como pastores precisamos disso. Estamos vendo que tem um fruto ruim, que tem uma manifestação de um fruto. Se nós nos calamos, nós estamos negligenciando. E o Senhor está nos chamando para um tempo de sair da passividade. Precisamos deixar de ser passivos. Precisamos deixar de ser mães passivas. Precisamos deixar de ser pessoas passivas. Não é para ficar passando a mão por cima da cabeça de ninguém. Porque vai inflamar. Porque vai machucar. Pior ainda, aquela pessoa está caminhando a passos largos para o abismo. E nós aqui temos que ver isso. Nós temos que ajudar, porque muitas vezes a pessoa está na cegueira. Tem uma confusão dentro da pessoa. Tem uma confusão, tem uma orfandade gritando. Tem uma falta de paternidade. Tem agressões, tem tantas coisas. E os nossos filhos, com os nossos filhos não é diferente. Então é preciso eu e você como mães nos posicionar para ensinar a base, ensinar com firmeza, com carinho e com verdade. E a pergunta é, como que você vai proteger os seus filhos contra a ideologia de gênero? Ensinando a verdade em tempo e em fora de tempo. Na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de comer, penteando o cabelo, levando para a escola, dando banho, seja lá como for, o tempo todo. Ou você precisa nutrir a mente do seu filho com a palavra. E se você já passou dessa fase, não tem mais um filho em uma idade que você pode trazer uma influência direta em relação a isso aí, ore ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pela sua negligência. Peça perdão ao seu filho também, porque o seu filho foi afetado. Então, se o seu filho foi afetado, você também precisa reconhecer perante ele o seu erro, pedindo perdão. E é lógico que a responsabilidade vai ser dele, mas a sua cobertura de oração ela não pode faltar, para que o Senhor venha romper com todas as estratégias do mal, em nome de Jesus. E o segredinho é posicionar a sua casa como um altar, porque não basta você apenas ensinar a palavra, é preciso você viver a palavra dentro da sua casa. Não tem libertação de filho se não houver a sua libertação. Então não tem como haver uma libertação se não houver alguém para dar uma cobertura, alguém que assuma esse papel. Então você precisa criar um ambiente onde Jesus seja o centro. Você precisa fazer o simples, mas o corriqueiro, o do dia a dia. Orar com seus filhos, fazer devocionais com eles, cantar louvores, ungir o quarto, como eu estou sempre falando aqui, instruindo. Unge a criança, unge, declare em nome de Jesus as palavras proféticas. Então, traga versículos bíblicos. Você pode infiltrar a palavra, inculcar a palavra do Senhor na cabeça dos seus filhos, trazendo versículos. Aqui em casa é versículo na parede, em tudo quanto é canto. Versículo na parede. Você pode trazer nos cadernos, nas mochilas. Uma estratégia boa. Na hora do lanche, você prepara o lanche da criança, escreve um versículo e coloca ali dentro do lanche. Quando a criança abrir o lanche, ela vai ler. Pode parecer que não surtiu nenhum efeito. Hoje eu vejo testemunhos de pessoas adultas agradecendo aos pais porque tiveram práticas como essas, que muitas vezes colocaram os filhos para ler a Bíblia, para ler o livro de Provérbios. Coloca o seu filho para ler o livro de Provérbios. Aí ele não gosta, cria estratégia para isso. Ore ao Senhor e peça discernimento. Pesquise, procure conhecer o temperamento do seu filho, para que você possa trazer a palavra de Deus dentro daquilo que ele é, a criança é. Respeite quem a criança é, o temperamento da criança. Então, você precisa ir criando essas estratégias. Gente, treinar dá trabalho, né? Todo treinador paga um preço terrível. Paga um preço muito alto. O trabalho do professor não é fácil, não. É desafiador. Você também é uma professora, você queira ou não. Você é uma educadora, você é uma treinadora dos seus filhos.
Então, você vai ver qual é a educação que você quer trazer para sua casa. Se é uma educação secular, tipo daquelas que o mundo ensina que tá tudo certo, que você tem que deixar a criança fazer o que ela quer, porque a criança tá cheia de transtorno e não pode isso, não pode aquilo, ou se você vai querer ir na contramão do mundo. Agora, na direção certa com o Senhor Jesus. Você vai escolher se você quer um período aí de treinamento que não te dê trabalho, para você não incomodar o filho, deixa ele fazer o que ele quer, porque assim você ganha a sua paz. Agora, aparentemente, você está ganhando paz, mas no futuro, essa paz que você está ganhando agora vai ter um alto preço. Então preste atenção, é melhor se posicionar agora. É melhor fazer o que tem de ser feito agora, porque chegará o dia que o Senhor, ele vai trazer a cobrança. E a cobrança de Deus é dizendo: cadê os frutos dos seus plantios? E se os frutos forem podres? E se os frutos forem ruins? O Senhor vai fazer igualzinho como ele fez com Caim. Rejeitou Caim e rejeitou também automaticamente a oferta de Caim. Por causa de quê? Da iniquidade. Você está entendendo o que é que o Senhor está falando aqui para você e para mim? A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então você tem que colocar Jesus no centro da sua casa. Ensinar a palavra em casa, né? Ler a Bíblia, ensinar a Bíblia, não é fanatismo, gente. Isso é blindagem espiritual. E eu sei que é desafiador, é cansativo, é bastante cansativo mesmo. Tem dias que é só a misericórdia de Deus. Mas você precisa perseverar. As casas que tinham culto doméstico, as famílias que tinham culto doméstico, você vê hoje uma família diferenciada. Às vezes você não quer pegar um tempo ali de 10 a 15 minutos no seu dia para sentar com o filho, para fazer um devocional, para ter um momento de oração e tal. E quantos minutos nós perdemos no Instagram fazendo coisas banais, fazendo coisas supérfluas, tá? Só passando rios e se alimentando ali, muitas vezes de porcaria. Olha só que coisa séria. E deixando a prioridade, deixando aquilo que é importante para trás, deixando para outras pessoas fazerem, delegando esse trabalho. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da igreja, que a igreja desperte, porque o mundo não está de brincadeira não. Nós precisamos combater o engano com o quê? Com a verdade. Então toda a ideologia de gênero, ela vem disfarçada de amor, de aceitação, de liberdade, e a criança, ela é iludida com essas coisas. O adolescente é iludido. Por quê? Porque eu te aceito. Porque tem uma raiz de iniquidade aberta, tem uma ferida emocional aberta. A rejeição por parte dos pais, da mãe. Às vezes não é nem que a mãe e o pai tenham rejeitado de forma consciente, mas o inimigo, ele trabalha ali, os demônios, eles trabalham nas emoções das pessoas para aprisionar, para fazer tudo o contrário, porque é o seu sentimento que vai gerar em você uma ação. Então o inimigo, ele vai fazer de tudo para denegrir o sentimento. O inimigo vai fazer de tudo para afastar você do seu filho. Ele vai fazer de tudo, de todo o possível. O inimigo vai fazer para poder afastar você, para criar na mente do seu filho uma imagem ridícula sobre você, uma imagem ridícula sobre a família. O inimigo vai trazer na mente do seu filho que você é uma fanática. Ele vai trazer que você é chata. O inimigo vai trazer de tudo. E a criança, quando ela está nessa fase também, ela está sendo confrontada. Então, a criança, ela tem um caráter pecaminoso. Vamos parar com esse negócio de achar que a criança não tem pecado. Gente, a criança, ela já tem uma raiz, ela já vem com a sua natureza pecaminosa de brinde, que foi o brinde que deram lá pra gente, que a gente, né, nós recebemos, porque nós somos todos conectados com um. Então, o pecado foi nosso também. O pecado, sabe de quem não foi? De Jesus. E ele tomou para si o nosso pecado. Então, pelo amor de Deus, a gente fica endeusando a criança e olha que estratégia maligna. Porque coloca assim na cabeça: a criança não tem pecado, a criança é inocente, não tem pecado. Ela pode não ter consciência do pecado,
E a consciência, ela vai sendo gerada a partir do momento que você vai ensinando, a partir do momento que você vai mostrando. Aí ela vai tendo consciência. É igual uma criança pequena, ela não tem consciência de que se ela colocar um prego ali na tomada, que ela vai tomar choque. Mas a partir do momento que você vai ensinando, e principalmente quando ela tem a experiência que ela sente no corpo dela, ela já entende, é errado colocar o prego ali. Então, ou seja, é pecado eu colocar o prego ali. Então a mente dela já vai começando a entender. A consciência vai chegando através do ensinamento. Agora, se você não discipula, se você não educa o seu filho, se você não treina o seu filho, nunca que ele vai ter um posicionamento mesmo, e aí vai ficar difícil. Mas não vem com essa história de dizer, não tem pecado. Tem pecado sim. Tem pecado. Pode não ter consciência até determinada idade, mas que tem. Então nós temos que confrontar a criança com a verdade. A criança, ela não vai gostar. Gente, quando nós estávamos no mundo, que as pessoas nos evangelizavam, quantas vezes a gente achava que chato e já vem. Eu me lembro, gente, quando eu entrei, seguindo os caminhos do Senhor, eu tinha por volta de 7 anos, quando os meus pais aceitaram Jesus, e eu fui levada e tal. Então eu já considero que eu fiz esse compromisso com o Senhor, lógico, com muito pouca consciência do que eu estava fazendo. Mas depois que eu me batizei, por volta de 12 anos, mais ou menos 12, 13 anos, eu me afastei da presença do Senhor por um período de, se foi 6 meses, foi muito, porque eu não consegui viver longe do Senhor. A verdade é essa, foi alguma coisa que me iludiu no mundo, algumas coisinhas bobas que me iludiram no mundo. Mas, gente, é uma chatice, eu não me esqueço, gente. Outro dia eu estava honrando a vida do meu líder de jovens, na época, que como eu sempre fui desenvolvida na igreja, a igreja era pequena, não tinha adolescente na época, era jovens. E aí, eu honrando a vida deles, sabe por quê? Porque todo sábado, chovesse ou fizesse sol, todo sábado, tava lá o meu líder, junto com um monte de jovem, indo lá me visitar. Eles, que saco, não aguento mais isso, que chatice. E eu chamava ele de chato. Que homem chato, eu não gostava. Reclamava, se eu pudesse, quando dizia assim, olha, fulaninho tá aí, que raiva. Eu fechava a porta, dava vontade de me trancar no quarto, não queria ver. Gente, mas ai de mim, se não fosse a perseverança, se não fosse a consistência, a constância daquele povo. E um belo dia eu estou em casa, fazendo a minha faxina, e eu comecei a sentir falta. Eu comecei a esperar. Não veio ainda, não chegou ainda. E eu estou fazendo a minha faxina e eu ouço um louvor. O Espírito Santo me gerou no meu coração a saudade. E aí eu fui pegar o disco de vinil, e fui colocar para tocar. E aí eu começava a ouvir, volta para o aprisco, porque deixou, e aquela palavra foi entrando no meu coração. Eu me lembro como hoje, eu em pé em uma cadeira, limpando a estante em cima, a parte de cima da estante, tirando poeira, e eu chorava, e aí eu não tive jeito, disse minha mãe, eu quero voltar para a igreja hoje. Não era dia de culto, era dia de ensaio, mas para quem foi que eu fui recorrer quando eu senti vontade de voltar para o Senhor? Foi para aqueles jovens que todos os sábados estavam lá enchendo o meu saco. Todo sábado ia lá cantar louvor e pregar. Ir com violão e cantar uma coisa chata. Era horrível. Mas ai de mim, se não fosse essa constância. Então, percebe o quanto a perseverança é importante. A criança não está gostando. Ela vai dizer, não quero. Você não queria também não. Você hoje está mais sensível ao Espírito Santo, é por causa do trabalho do Espírito Santo em você. Mas quando você estava com aquela casca dura, aquela casca grossa do pecado, você não queria. Então, é nisso aqui que o inimigo entra. Porque a gente abre mão de coisas importantes, de fazer coisas importantes dentro de casa. Porque, eu tenho que lavar roupa. Porque eu tenho que dormir cedo. Porque eu tenho... eu tenho que, e esquece do que verdadeiramente tem que fazer. Discipular o coração dessa criança. E aí a gente se distrai, chega do trabalho, vai assistir, vou relaxar, assistir uma televisão, vou assistir um filme, vou fazer qualquer outra coisa. E deixamos o primordial de lado. E outra, o tempo passa. Às vezes nós perdemos a fase da infância. E quando vamos abrir o olho, já é adolescente, já está com o coração mais duro, a mente já está travada, tomada. Já é um jovem, já é um adulto.
já se prostituiu, já se contaminou. É muito mais difícil, mas ainda é possível. Então, olha, quem tem filho pequeno, que está recebendo essas instruções aqui, vocês estão com o ouro na mão. Por favor, aproveitem. Não cometam erros que nós, que já temos filhos adultos, cometemos. Porque eu tenho 2 histórias dentro da minha casa para comparar a maternidade. Eu tenho 2 filhas, então a diferença de idade entre elas é gritante. E eu tenho mais ou menos 12 para 13 anos de diferença. E eu cometi muitos erros com a mais velha, que hoje eu estou tendo que voltar para corrigir e entregando ao Senhor agora, porque eu não posso voltar atrás. A mente dela já está formada, o corpo dela, a vida dela já está formada, ela já é adulta, ela já nem mora mais comigo, ela já mora já com o esposo dela, já é uma outra história. Então tem uma outra que é pré-adolescente, mas no início também da fase, dos primeiros anos iniciais, mesmo eu tendo o exemplo da outra, dos erros que eu cometi na outra, eu cometi erros semelhantes. Por causa de quê? Da minha iniquidade. Por causa da minha iniquidade, nós precisamos tratar isso. E às vezes a gente quer olhar para o comportamento, olhar para o fruto, mas precisamos tratar na iniquidade. Ainda ontem eu estava me retratando na casa do Senhor por um ato que eu cometi há muito tempo, que o Espírito Santo me trouxe durante essa semana, fazendo as lives, e o Espírito Santo ministrando no meu coração e me lembrou de algo que eu fiz. Aparentemente foi algo simples. Eu ontem cheguei na casa do Senhor, na presença da igreja, para pedir perdão por aquele ato. Mas foi um ato que, pelo ato, vai ser uma coisa tão simples, mas é sobre a raiz da iniquidade, é sobre a idolatria, é sobre a profanação do altar do Senhor. E nós não podemos profanar o altar do Senhor nas nossas casas. Nós não podemos trazer maldição para as nossas casas, para os nossos filhos. Nós temos que entender a nossa responsabilidade, porque fazer essas coisas vai trazer proteção para os filhos. Se você faz tudo isso aqui, você mostra o caminho. Do que adianta você ensina, diz que é errado, e aí você permite que coisas acessem sua casa e você normaliza esses acessos? E tipo, como assim? Você diz que é errado o menino, que é menino, se vestir de mulher e aceitar que ele é uma mulher, ficar confuso, mas você permite que certos filmes, certos desenhos, certas influências espirituais, certos influencers do YouTube e tudo mais, discipline, discipule e traga ali ensinos para o seu filho. Você permite que o seu filho fique lá. Aquilo que você fala vai de contra com aquilo que a criança está tendo contato diariamente. E você tem que ser intencional. E é desafiador, é delicado isso aqui demais da conta. Por quê? Porque as crianças estão sendo treinadas, a mente delas na escola, em outros lugares, as redes televisivas, os amigos estão com a mente contaminada, dizendo que não pode se posicionar contra. Tem que aceitar. E a questão não é sobre se posicionar contra a pessoa em si, é sobre a iniquidade que está gerando aquele fruto, aquele comportamento. E é isso que nós temos que abrir os nossos olhos, para inclusive ensinar os nossos filhos a amar essas pessoas de uma forma tão grande que mostre para elas o caminho que elas estão trilhando pelo engano. Agora, se essas pessoas, elas querem, são exatamente como eu falei aqui, os trabalhadores da iniquidade. Se essas pessoas, elas querem viver nesse mundo, tem pessoas que elas querem, gente, estão lá porque conhecem toda a verdade. Então já não é questão de conhecer, de não saber, de ter que trazer alguém para conhecer a verdade. Não, já não é essa questão. Então, como Pilatos, lava as mãos. O que foi que fez o povo crucificar Jesus? Foi a iniquidade. Foi a iniquidade. Então, o povo estava dizendo: crucifica, crucifica, mata, mata, mata. Pilatos fez de tudo para mostrar diferente, porque Pilatos estava convencido que aquele homem não tinha nenhum pecado. Ele não tinha porquê ele estar passando por aquilo ali. Mas a iniquidade do povo fez com que dissesse: mata, crucifica. Pilatos tentou falar e eles não aceitaram. Então, tem pessoas que estão no pecado porque querem estar. Você vai orar pedindo ao Senhor misericórdia? Vai, porque a Bíblia diz para nós orarmos. Mas você não vai tentar converter aquela pessoa, porque você não vai conseguir. Agora, sabe como é que você converte os seus filhos? Se convertendo. Se convertendo. É desse jeito.
Então, quando você já vai fazendo isso, ó, já desde pequenininho, gente, não tem jeito, uma hora vai dar certo, vai dar certo. Entenda que toda ideologia de gênero, ela vem com essa faceta, né? Com essa máscara. Aí, amor, eu me aceite do jeito que eu sou. Não é sobre aceitar a identidade, é sobre não aceitar o pecado que está contaminando a identidade. Nós não podemos aceitar isso na vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Nós não podemos aceitar. Quando eu falo de aceitar, gente, não é a gente bater pé firme, escorraçar e fazer acontecer. Não é sobre isso. É o nosso posicionamento que nós temos que ter. Enquanto a mente da criança, ela está suscetível. Quando a mente da criança, ela está sendo treinada, ela está aberta para isso. Porque depois, quando é negligenciado esse tempo aí, depois dá muito mais trabalho. Mas não tem nenhum tipo de rocha que a autoridade da palavra não possa esmiuçar. Não tem nenhuma rocha que seja inquebrável ao Espírito Santo de Deus. Então, joelho no chão e ora. Talvez você seja uma mãe que você já tenha um filho ou uma filha nessa situação. Talvez você seja uma avó que você já tenha um neto nessa situação. Olha, a situação revelada está aí gritando e dizendo: tem uma iniquidade plantada na família, na raiz da família, na árvore. Sabe a árvore genealógica? Sabe a árvore que tem aquele quando a gente fazia as atividades nos livros, sempre mostrava a família como uma árvore, como os galhozinhos, né? Então, na raiz dessa família tem problema, tem iniquidade, tem pecados que não foram confessados, pecados que foram identificados errado, mas foram escondidos, não foram revelados, não foram confessados, não foram abandonados. E às vezes vem de quê? Esse pecado voltado para a questão sexual vem da idolatria, vem da feitiçaria, vem de estar trazendo o ocultismo para dentro das suas casas, vem de tantos espíritos malignos que vêm debaixo de trono, de altar, de idolatria. Então todos nós viemos disso, gente, não tem para onde correr. Todos nós sabemos que o nosso país é um país idólatra. Então, muitos vieram de famílias que nunca ouviram sequer falar de Deus, mas que ouviram práticas que achavam que aquilo ali era o bom. Rituais e rituais que hoje, depois que a gente conhece a verdade, que a gente diz: meu Deus, quanta ignorância. Como é que eu consegui acreditar naquilo ali? Como eu estava cega. Então, do mesmo jeito, as pessoas do mundo lá estão, desse jeito. É por isso que nós temos que ter misericórdia da alma dessas pessoas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, quando você vai vendo essa ideologia que vem disfarçada de amor, de tudo mais, o que está sendo plantado ali na raiz, o que tem na raiz é confusão, é rebeldia, é desvio do propósito do Senhor. Então você não pode negligenciar a verdade por causa do medo de ofender os filhos, porque tem muitas situações assim. Gente, quando eu vejo, meu Deus, e por vezes a gente tem assim umas oportunidades únicas de nós tratarmos com os nossos filhos. Quando você cria essa ponte de diálogo entre os filhos, vai ter uma facilidade nisso aqui. Porque muitas vezes a criança ela vai ver alguma coisa estranha e aí ela vai vir comentar com você. É uma grande oportunidade para você instruir. Porque já chegou para mim, por exemplo, situações do tipo: minha coleguinha, ela tem tantos anos, mas ela é lésbica. Ela se assumiu assim. Gente, uma criança de 10 anos. Então, a mãe aceita. Então, né? Não é um problema da criança. Não é. A criança é a situação, é onde o fruto está, né? A criança é o fruto, é onde está sendo propagado o que está na raiz. Então, é uma oportunidade para já estar lhe dizendo: olha, não é assim, é assim, assim, assim. Respeite, não faça isso, não faça aquilo. Mas essa prática não está certo. Não está certo você corromper aquilo que é natural. Então, as tratativas já não cabe a nós, né? Mas o trazer a consciência para o nosso filho já é aí, né, muito importante. Então, isso é que vai fazer a base. Então, a criança, quando ela é ensinada no caminho, quando ela cresce, ela não se desvia. Ela não vai se desviar. A mente dela vai voltar sempre para aquele lugar. A palavra de Deus, ela não mente. Ela é real.
Então seus filhos, eles precisam saber que eles foram criados por um Deus perfeito, com um propósito eterno, e que o sexo biológico não foi por acaso, é um design do céu. Seus filhos precisam saber disso. E você não vai conseguir convencer seu filho somente com palavras. Você tem que ser o exemplo. A sua família tem que ser um exemplo. Então, você precisa transferir essa mensagem, inculcando na cabeça do seu filho. É por isso que eu digo para você, e a gente vê muito isso acontecendo, gente, ambiente de escola é revelador. Muitos que acabam delegando a educação dos filhos para a escola. Muitos cristãos, gente, eu sinto muito dizer, mas o público cristão, dito cristão, né? Que aqui quando a gente fala do público cristão, a gente fala aqui dos evangélicos, vai falar também dos católicos. Lógico que eu não estou falando do 100%, lógico, mas a maioria, infelizmente, a maioria delega a educação para o outro, delega a educação para a tia da salinha, delega a educação para a escola, delega uma mãe que delega a educação para a avó, a mãe que delega a mãe delega a educação para o cuidador, para a babá. Gente, quantas histórias eu conheço de pessoas que cresceram tendo um exemplo de maternidade na babá do que na mãe, porque a mãe trabalhava muito, estava muito ausente. Então, o excesso revela uma falta. Então, na alma dessa mãe tem uma falta, e ela correu e acabou trazendo prejuízos para o filho. E aí os filhos vão ter que ficar, né, correndo atrás, fazendo treinamento, buscando isso e aquilo. Quando vão? E outra, o mundo está recheado assim, ó, de treinamentos de descubra a sua identidade, descubra o seu propósito, muita máscara. E parece ser libertação, mas não é. É mais prisão. Até nisso nós temos que ter discernimento, porque o inimigo ele tem as estratégias, ele está infiltrado com seus planos, com suas estratégias em todos os campos da sociedade que nós possamos imaginar. Então não transfira a responsabilidade da formação do caráter dos seus filhos para terceiros, porque mãe que ora ensina, mãe que ensina liberta. Conhecereis a verdade te libertará. Você tem que trazer o conhecimento da verdade para o seu filho, para que a verdade, através desse conhecimento, traga a libertação para o seu filho. A mãe que ela se posiciona, ela estabelece o reino de Deus sobre os seus filhos. E o que é estabelecer o reino de Deus? É você usar a autoridade que você já tem como rainha, como princesa, como sacerdotisa na presença do Senhor. Então aqui os segredinhos são esses. Liberar palavras proféticas também sobre os seus filhos é essencial para você trazer essa proteção. E eu quero que você encare isso aqui de uma forma assim necessária mesmo, sabe? Como se fosse aquela cartilha que você tem que seguir na íntegra. Porque ó, logo a infância vai passar. Logo a adolescência vai passar. E o que é que ficou plantado na cabeça do seu filho? É só isso que eu quero trazer para você refletir, tá? Então já vamos aqui partir para a finalização da live, mas eu quero deixar aqui para você uma reflexão final. Você tem que entender que o seu ventre gerou, o seu ventre ele já gerou, já saiu, né? Fruto propriamente, né? O filho já nasceu, mas ainda o seu ventre continua, ó, colocando à tona, trazendo, florescendo um legado para os seus filhos. Então, preste atenção, cuidado para você não se perder. Cuidado para você não se perder nisso. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o coração dos seus filhos? O coração do filho é de quem chega primeiro, e o mundo está chegando primeiro no coração de muitos filhos. Talvez o mundo já chegou no coração do seu filho. No contexto de ideologia de gênero, talvez seu filho já está, né, debaixo aí dessa situação tão delicada, porque até pra gente usar as palavras, né, pra gente falar certas coisas, nós temos que ter sabedoria e discernimento, que eu ia falar uma palavra aqui, mas que poderia, né, causar alguma situação, mas oremos, porque as coisas estão delicadas, mas nós precisamos trazer a verdade da palavra do Senhor. O seu ventre gerou, mas é a sua fé que vai sustentar. Ensine,
ore, lute. Lembre, seus filhos são herança. Seus filhos não são estatísticas. Não permita que seus filhos entrem lá na lista da estatística, né? De mais um. Não, de forma alguma. Proteja os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Vamos orar, Senhor, glória a Deus, encerrando essa live, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nesta hora nós rendemos graças a Ti, Senhor. Nesse momento nós estamos, Pai, debaixo da Tua poderosa mão. Nós entramos nesta live pedindo a Tua proteção, pedindo que os Teus anjos fossem liberados sobre nós. E aqui nós continuamos pedindo também, Senhor, que os Teus anjos, Senhor, sejam agora, Pai amado, enviados com reforço. Nesse portal profético das 9 da manhã, Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor libere todos os anjos necessários para esse tempo, Senhor. De acordo com a necessidade de cada mulher que está aqui nesta live, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo por cobertura espiritual sobre cada mãe, sobre cada filho, Senhor. Em nome de Jesus, nós erguemos agora um clamor, Pai. Ó Deus, um clamor que rompe os céus e desfaz as fortalezas espirituais. Eu oro agora declarando, Senhor, que há proteção, que há discernimento, que há autoridade liberada sobre cada casa aqui presente, porque a Tua palavra, ela está sendo ministrada e ela, Pai amado, vai entrar como uma espada de dois gumes, Senhor, e vai fazer a divisão, meu Pai, entre a alma dessas mulheres, entre a alma dos filhos dessas mulheres, meu Senhor, de todo o espírito imundo, Senhor, porque todo o espírito imundo, Senhor Jesus, que está se apropriando de partes da alma, Senhor, desses filhos, Senhor, pela verdade que essa mulher vai colocar em prática, ensinando seus filhos, a Tua palavra vai fazer a divisão, vai separar. Meu Deus, eu creio nisso profeticamente, eu declaro em nome de Jesus. Eu oro nesta hora para que esta mulher entenda a sua responsabilidade de ministrar ao coração dos seus filhos, que ela venha, Pai, se dedicar no estudo da palavra, que ela venha se dedicar à oração, se dedicar, Senhor Jesus, em sua libertação pessoal, para que ela possa trazer uma cobertura para os seus filhos, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, um muro de fogo ao redor das nossas crianças. Meu Pai, nós precisamos disso, Senhor, porque nós estamos em um campo de batalha onde as nossas armas, Senhor, ó Deus, elas só podem ser espirituais, não podem ser carnais, elas precisam ser poderosas em Ti para destruir as fortalezas, meu Deus, porque na força do nosso braço nós não vamos conseguir. Tudo que nós vamos conseguir é afastar os nossos filhos. Quantas mães que já afastaram os seus filhos porque tentaram resolver questões espirituais com armas naturais, com armas emocionais, meu Deus, e isso era tudo que Satanás precisava para tragar a alma desse filho. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que nenhum dardo inflamado do inimigo prevaleça, Senhor Jesus, contra as muralhas que o Senhor tem colocado ao redor dos nossos filhos, Senhor. Que as nossas crianças sejam impactadas, guardadas e protegidas, em nome de Jesus. Eu venho orar aqui, Pai amado, declarando em nome de Jesus que todas as mulheres que estão ao vivo nesta live, todas as mulheres que estão ouvindo a gravação, não importa o tempo, em nome de Jesus Cristo, eu quero ativar, Pai querido, essa verdade profética, declarando que nenhuma ideologia maligna vai sequestrar a mente, a alma e a identidade das nossas crianças, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Eu quero ativar, Pai querido, em nome de Jesus, e aquelas crianças, aqueles filhos, jovens, adultos, seja lá, Pai amado, qual a fase que eles estiverem, que já estiverem, Senhor Jesus, de certa forma, Pai, ó Deus, tomados, meu Pai querido, em nome de Jesus, eu oro para que haja libertação, para que haja um romper na mente, para que a Tua verdade venha chegar, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, e esmiuçar toda a fortaleza, Senhor Jesus, maligna na mente, Senhor Deus, dos filhos adultos, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai amado, em nome de Jesus, reconhecendo, meu Senhor, é uma guerra pela identidade, como nós ministramos aqui. Eu oro agora pedindo ao Senhor, abre os olhos espirituais dessas mães, Senhor, para que elas venham, Pai, conseguir discernir a guerra que está sendo travada, em nome de Jesus Cristo. Tira o véu da distração, Senhor, tira o véu do cansaço, tira o véu da passividade, Deus, tira o véu, Senhor, da negligência, tira o véu da religiosidade, tira o véu, Senhor, do legalismo, tira o véu, Pai querido, de tantos afazeres dentro de casa, de tantos afazeres na igreja, Senhor. Oh Deus santo e querido, o inimigo se aproveitando, Senhor, dessas situações. Levanta, Senhor, no nosso meio, Senhor,
Mães atentas, mães que percebem, mães que vigiam, mães cheias do Espírito Santo, que entendam que não é sobre gênero, é sobre a destruição dos propósitos eternos. É essa a intenção do inimigo, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Pai, restitui a visão espiritual das mães, que elas comecem a ver como o Senhor vê, Pai, que elas sejam despertadas para a batalha pela identidade dos seus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Especialmente essa mãe, Pai amado, que está enfrentando esse tipo de batalha, Senhor, essa pessoa da família, meu Pai amado, que está, Senhor, ó Deus, se desvirtuando, indo por caminhos tortuosos, fora daquilo pelo qual ela foi ensinada, meu Deus, ela está preferindo seguir, Pai amado, para um caminho, Pai amado, de iniquidade, Senhor, trabalhando por uma iniquidade, Senhor, constantemente, promovendo o pecado, alimentando o pecado. Deus, eu oro ao Senhor, pedindo a Ti, Pai, traz a revelação, Senhor, traz o confronto no coração desta criança, desse jovem, dessa adolescente, em nome de Jesus Cristo. Eu oro agora, Pai, para que o Senhor faça a obra, Pai, em nome de Jesus. Começa, Pai amado, a arrancar as raízes de iniquidade, começa a revelar as mulheres aqui que estão, Senhor, as raízes que estão na família, Senhor, as raízes, Senhor, de pecados que foram alimentados e que não foram confessados, porque a iniquidade precisa ser arrancada, e o pecado, para sair, precisa, Senhor, de arrependimento, de confissão, precisa de abandono, Senhor. Oh Deus, quantas coisas temos perdido, porque nós estamos negligenciando, Senhor, desrespeitando os princípios da Tua palavra. A Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa, que alcança a misericórdia. Não adianta deixar se não confessar, porque continua ligado no mundo espiritual. Deus, essas mulheres precisam entender isso. Eu sei, Pai amado, que nós não temos coragem, Senhor, muitas vezes de falar, de confessar os nossos pecados, de revelar as nossas podridões, Senhor. Eu sei o quanto é ruim, eu sei o quanto é desconfortável, mas o Teu Espírito pode fazer isso, porque essa é a chave, Senhor. Não deixa que essas mulheres fiquem presas, Senhor, ao medo, Senhor. Oh Deus de Israel, começa, Pai amado, a trazer, Senhor, clareza, traz luz sobre as trevas, meu Pai, na história dessas mulheres, Senhor, porque os filhos estão manifestando, meu Pai amado, simplesmente o fruto da semente que foi plantada pelo pecado, Senhor. E talvez essa mulher nem saiba, Pai amado, ó Deus, de onde veio, meu Senhor. Ela tem dito, Senhor, quanto ensinamento que eu dei, por quê? Ah, meu Senhor, nós precisamos entender, Pai querido, que a Tua palavra, ela não mente, Senhor. Ó Deus, muitas vezes essa iniquidade está sendo visitada, Senhor, nos filhos, por causa dos antepassados. Ó Deus eterno, muitas vezes o inimigo vem trazer, Pai, uma mentalidade contrária, dizendo que é impossível isso acontecer, meu Pai. Ah, Senhor, tira, Pai amado, o véu da incredulidade, Senhor, tira o véu da dureza do coração, dos nossos olhos, meu Pai, e traz-nos, ó Pai, a clareza, Senhor, da verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro agora pedindo ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha curar, Pai, a maternidade ferida nessa mulher. Deus, sara agora, Pai, as mães que se sentem culpadas, as mães que se sentem ausentes, as mães que se sentem falhas, as mães que carregam marcas de rejeição, de sobrecarga, de abandono, até mesmo, Senhor, de comparação, Senhor, e com isso, Pai, ela não se sente legítima como mãe, ela não consegue, Pai, alcançar o coração do filho. Deus, eu peço agora, Senhor, restaura o lugar da maternidade, Senhor, como um chamado celestial e não apenas como uma função biológica, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, Pai amado, que cada mulher que está aqui, Senhor, cada mulher recebe revelação do seu papel como guardiã da sua casa, da identidade, da ideologia, Senhor Jesus. Ó Deus eterno, que tudo aquilo que o inimigo está trazendo, Pai amado, venha ser, Pai querido, desmascarado, Senhor, porque o Senhor está trazendo revelação certa sobre essas ideologias contrárias que o mundo tem empregado, Senhor. Em nome de Jesus, essas mulheres são guardiões da identidade dos filhos, Senhor, da fé dos filhos. Eu oro declarando, Senhor, essa verdade sobre todas nós, que nós como mães venhamos nos levantar como sacerdotisas do nosso lar, ensinando com graça, com firmeza, com intencionalidade, com amor, acima de todas as coisas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos agora consagrar as nossas casas a Ti, Senhor. Consagramos agora as nossas casas, Senhor. Nos posiciona, Senhor. Nos posiciona dentro das nossas casas, Pai. A nossa casa é um grande altar. E a pergunta é: para quem é que nós estamos levantando o altar? Se esse altar está sendo levantado para o Senhor Deus Todo-Poderoso, ou se esse altar tem sido levantado para entidades que trazem como manifestações das suas influências, que atacam diretamente a sexualidade dos filhos. Quantas vezes, Senhor, nós deixamos, Pai querido, que altar
altares fossem levantados em nossas casas, através, Pai amado, de filmes, meu Senhor, de desenhos ilícitos, meu Senhor, de músicas contrárias e práticas contrárias, onde nós, Pai, permanecemos na nossa iniquidade. Nós, ó Pai, mesmo sabendo que aquilo era errado, que nós não deveríamos fazer, nós permitimos isso acontecer. Deus, arranca de nós toda raiz de iniquidade, Senhor. Arranca, Pai, arranca, mesmo que doa, Senhor. Deus, as mulheres que estão dispostas a viver a libertação, Senhor, elas não vão se importar pela dor, Pai amado, da tratativa, a dor da libertação, porque maior é a dor de ficar escravizada por tantos e tantos anos. Abre os olhos desta mulher, Senhor. Vai agora tocando, Senhor, adentrando. Libera os teus anjos agora em cada casa, Senhor. Libera os teus anjos, meu Senhor, em nome de Jesus. E vai visitando cada quarto, cada sala, cada canto, meu Senhor. Vai visitando agora o quarto dos filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora para que o teu Espírito, meu Pai, traga clareza aos olhos desta mulher, Senhor, sobre aquele objeto que está escondido e ela não se lembra, Senhor. Deus, aquela compra que ela fez e colocou o seu dinheiro, Pai amado, em lugares de trevas, Senhor, e hoje, Pai querido, está sofrendo consequências por causa disso, Senhor. Abre os olhos dela para que ela veja, Pai, porque só existe uma saída, é ela identificar, reconhecer o pecado, confessar ao Senhor, limpar a sua casa, Pai querido, ó Deus, e viver uma vida de santidade, Senhor, abandonando por completo o pecado e renunciando, Senhor, toda herança que veio de pecado, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que as nossas casas sejam um ambiente onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo se manifesta todos os dias, Senhor. Vai tirando a frieza espiritual dos lares, vai tirando agora, Senhor, a desculpa da falta de tempo, tira o costume de terceirizar o ensino da fé, tira, meu Senhor, acende agora, Pai, o altar da adoração nas nossas casas, acende, Senhor, o altar da adoração nos nossos corações. Comece em mim, Senhor. Levanta aqui, Pai amado, mulheres, mães que oram por seus filhos e que oram também com eles, que ensinam a palavra, que profetizam a verdade, que cantam louvores no seu dia a dia e erguem altar de adoração, Pai amado, mesmo trazendo prática que para a criança parece ser brincadeira, mas essa mãe é intencional e ela vai gerar brincadeiras, Senhor, edificantes, onde o Senhor é entronizado. Deus amado, faz agora, Senhor, das nossas casas um lugar onde os nossos filhos aprendam a te amar, que cada momento de refeição, cada conversa, cada gesto seja uma semente de eternidade, Senhor, uma semente plantada para a tua palavra germinar no tempo certo, em nome de Jesus. Vai combatendo agora todo o engano, Senhor, em nome de Jesus. Pai, ensina essas mães a guerrear com a palavra, nos ensina, Senhor, a usar, Pai, a espada. A tua palavra é a espada, Senhor. Deus, nós precisamos de estar afiadas nessa espada. Essa espada precisa estar afiada na nossa língua, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro para que essas mães conheçam a verdade, falem com ousadia. Derruba agora, Senhor, toda intimidação espiritual, lança por terra todo o medo de ofender o filho, toda a confusão emocional que o inimigo coloca, Senhor, para impedir essa mulher de se posicionar. Coloca por terra toda a timidez, Senhor, toda a sensação de que não sabe, de que eu não posso, de que isso é difícil. Vai tirando, Senhor, toda essa dureza desse coração, em nome de Jesus Cristo. Que essas mães se tornem, Pai, vozes proféticas nos ouvidos dos seus filhos, Senhor. Que a verdade do céu anule toda a mentira do inferno, porque essa mulher vai se posicionar, Senhor. Que essa mulher seja, Pai amado, a instrutora que vai trazer a verdade do céu, Pai, para que o inferno venha perder mais uma vez, em nome de Jesus. Que toda a identidade, ó Pai, seja completamente restaurada, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro para que a identidade biológica, Senhor, para que a identidade emocional e espiritual dos nossos filhos seja fortalecidas, meu Pai, com a tua verdade, a verdade da tua palavra. Eu estendo esta oração não apenas para os filhos, mas também para os netos, para os irmãos, ó Deus, para os filhos das amigas. Eu clamo isso, Pai, declarando agora nas cortes celestiais, Senhor, em nome de Jesus. Todas as crianças que tiverem, Pai amado, algum tipo de influência, que nós tivermos algum tipo de influência direta ou indireta sobre elas, eu declaro agora, Pai amado, que elas sejam, Senhor Jesus, alvo, Senhor, ó Deus, da tua palavra. Que os nossos olhos passem a olhar, Pai, e perceber as crianças que estão, Pai amado, ó Deus, quase que tropeçando, para que nós venhamos cumprir a tua palavra, Senhor, para que assim, Pai amado, o Senhor não venha requerer das nossas mãos as oportunidades
que nós tivemos, Senhor, de tirar as crianças do engano, Senhor, e assim permitirmos, ó Deus, que aqueles pequeninos, Senhor, tropeçassem. Deus, a tua palavra diz que o reino dos céus é das crianças, Senhor, Deus de Israel, e para entrar no reino, para exercer o reino, nós precisamos, Pai amado, sermos como criança, precisamos voltar atrás, olharmos para a nossa criança ferida, nós precisamos resolver, Pai amado, as questões da infância, para que nós possamos usar a autoridade, governar, dominar sobre o pecado, dominar sobre o inimigo, Senhor, ó Deus, Ele que quis ser o nosso dominador, o Senhor Jesus Cristo ergueu-se na cruz do Calvário para pisar na cabeça da serpente e para dizer também, domine, pisa na cabeça da serpente em nome de Jesus, eis que eu vos dou poder e autoridade contra todo o mal, em nome de Jesus. O Senhor nos trouxe essa palavra, Senhor, o Senhor nos deu autoridade, Pai, para dominarmos a cabeça da serpente. Ela, Senhor, não tem, Pai querido, domínio sobre nós, não é ela que tem que ter domínio sobre nós, é nós que temos que ter domínio sobre ela. Ah, meu Senhor, e nós não podemos ter domínio sobre a serpente se a iniquidade, Senhor, que é a raiz, que é exatamente, Pai querido, a semente estiver, Senhor, plantada, Senhor, nas nossas vidas. Nós não queremos reproduzir a iniquidade dos nossos pais. Nós não queremos reproduzir a iniquidade dos nossos antepassados. E nós também não queremos que os nossos filhos reproduzam as nossas iniquidades. Por isso nós estamos lançando as nossas iniquidades aos pés da cruz, confessando. Deus, eu te peço, traga a revelação da mínima coisa que for, meu Pai, que o Senhor, Pai amado, precisa trazer à existência para que nós venhamos, Senhor, nos desvincular de toda iniquidade, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai amado, que é um processo demorado. Oh Deus, mas os benefícios são duradouros, Senhor. A libertação, ela é duradoura, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, libera agora, Pai amado. Libera, Pai amado, palavras, Senhor, profética sobre cada mulher, Pai. Em nome de Jesus, e enche ela do Teu Espírito. A ponto, Pai, de quando ela abrir a sua boca, Papai, ó Deus eterno, que ela venha abençoar, que ela venha trazer, Pai amado, palavra de vida sobre os seus filhos, declarando que os filhos são imagem e semelhança do Senhor, que foram criados para um propósito e para uma identidade celestial já específica que o Senhor já determinou, conforme, Pai amado, a sua perfeição. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que os nossos filhos não serão confundidos, eles não ficarão perdidos, eles não ficarão no Egito, não, Senhor. Nós não deixaremos, nós estamos aqui, Pai, para guerrear nas cortes celestiais, declarando que os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo desde pequeno. Senhor, usa a boca dessas mães, Senhor, para trazer, Pai amado, profecia, Pai, de vida sobre os filhos e não para trazer condenação e morte. Em nome de Jesus, usa essa boca como instrumento profético de libertação, Papai. Que toda palavra lançada, Senhor, seja semente de vida, semente de verdade. Em nome de Jesus, vai trazendo, meu Pai, a memória dessas mães, Pai, o poder que há, Senhor, no declarar da palavra, Senhor. A Tua palavra diz, meu Pai, nós já fizemos lives sobre isso, ensinamos aqui, Pai amado. A Tua palavra diz, Pai, que a vida e a morte estão no poder da nossa língua, Senhor. Nós queremos intencionalmente gerar vida, geramos vida, Senhor. Nós não queremos vínculo com a morte, Senhor. Não queremos vínculo, aliança, Senhor, com as trevas, não, Senhor. As trevas não combinam com a Tua luz. Tu és a luz, Senhor, e nós queremos, Pai amado, acessar essa luz, Pai. Entrar pelos portais que essa luz está nos guiando, Senhor. Portais de cura, de libertação, de transformação. Desperta, meu Pai, o espírito dessas mulheres. Que haja, Pai amado, hoje, Senhor, uma proteção sobre elas, Senhor. Ó Deus, que haja um grande despertar, em nome de Jesus, nessas mulheres, Senhor. Que hoje seja um divisor de águas para essa mulher se posicionar. Que elas não saiam aqui dessa live apenas, meu Senhor, ó Deus eterno, emocionadas, ou talvez até atônitas, meu Senhor, ó Deus, reflexivas. Não, Senhor, não, que elas saiam daqui ativadas para uma nova estação de uma maternidade intencional, curada e profética, para a glória do Senhor. Deus, eu oro agora declarando, Senhor, cura, restauração e força. Unge cada uma dessas mulheres, Senhor. Vai ungindo, libera os Teus anjos para ir tocando, ministrando cura da alma, Senhor, trazendo a memória, Pai querido, a dor, para trazer também esperança, meu Senhor, sobre essa história, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu oro pedindo ao Senhor nesta hora, Senhor, ó Deus, que cada mulher seja impactada, que toda culpa, que toda apatia, que toda negligência, que toda passividade, que toda ferida, que todo engano seja arrancados agora. Senhor, nós também levantamos agora um clamor, Pai, em
favor dos pais dos nossos filhos, dos nossos esposos. Tira, Senhor, todo espírito de passividade, Senhor, da vida dos nossos maridos, meu Pai, em nome de Jesus. E levanta esses homens como sacerdotes para fazer o seu papel também, para nos ajudar nesse campo de batalha tão desafiador, Senhor. Porque muitos filhos, meu Pai amado, perderam a sua identidade, Senhor, para as ideologias do mundo, porque faltou um posicionamento de um homem, de um pai curado, de um pai tratado. Deus, em nome de Jesus, estremece as raízes dos nossos maridos, meu Senhor, porque uma família liberta, um casal liberto, Senhor, conduz uma família, Pai querido, por caminhos, ó Pai amado, de santificação. Deus Todo-Poderoso, eu intercedo, meu Pai, e coloco nas tuas mãos, porque o Senhor conhece cada história, cada partícula, cada detalhe, Senhor. Eu não conheço, Pai. Eu estou aqui apenas como intercessora, trazendo a tua palavra, mas é o teu Espírito que vai fazer o mais. O teu Espírito vai fazer em mim, através de mim, mas depois de mim fica o Espírito Santo agindo no coração dessas mulheres. Nós declaramos, Senhor, os nossos filhos são flechas, nós somos as arqueiras, Senhor, e o alvo é o propósito eterno em ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos usa, Senhor, nos usa, Pai amado. Ó Deus, nesse desafio tão grande que nós temos, Pai, que é o de ser uma mãe, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, Senhor, com sabedoria e posicionamento, Pai. Mas eu sei que nós somos capazes, porque se o Senhor nos escolheu, o Senhor, Pai amado, viu em nós, Pai, o Filho, a marca do sangue. O Senhor viu sobre nós somos lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal nos acometerá, Senhor. Por isso que nós não vamos ficar criando nenhuma ligação, Pai amado, de alma com pecado, coisa nenhuma, com nenhuma iniquidade. Nós vamos, Senhor, romper, em nome de Jesus. Nos ajuda nesse processo. Não importa quanto tempo for necessário, Senhor, porque em todo o tempo, Senhor, se estamos na tua presença, precisamos romper de fé em fé, de glória em glória, caminhando, Senhor Jesus, rumo à vitória, Senhor, rumo à terra prometida, Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar a ti nesta hora, esta live, Senhor. Eu quero que o Senhor receba, Pai amado, mais um dia de sacrifício, essas horas, Senhor, que nós temos passado na tua presença, Senhor, esse tempo de serviço perante o teu altar, Pai, ó Deus, para a libertação, para a cura, para a restauração dessas mulheres, assim como para a minha. Receba, Pai, todo o meu serviço, Senhor, nesse dia. Em nome de Jesus, eu oro já declarando agora, Senhor, que nós saímos, meu Pai amado, desse campo de guerra completamente abraçadas pelas asas de El Elyon, o Deus Altíssimo. Em nome de Jesus Cristo, libera os teus anjos agora, Senhor, para buscar aquelas mulheres que ficaram distantes, meu Senhor, e traz uma a uma, Senhor, para debaixo dessas asas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Não deixa nenhuma mulher ficar nesse campo de batalha sozinha, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos juntas e nós vamos sair juntas também, com a vitória nas mãos, declarando em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. E assim, Senhor, eu encerro esta oração e eu encerro esta live, Pai amado, pedindo ao Senhor que o cheiro, Pai querido, das nossas orações cheguem às tuas narinas como um incenso suave. Deus, tira tudo que é impureza. Espírito Santo, seleciona e vai tirando as impurezas, Senhor, que faz parte, Pai, do nosso pecado, da nossa natureza humana, Senhor, ó Deus eterno, e leva ao Pai aquilo, Senhor, que realmente importa, meu amigo Espírito Santo, e assim continue intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Obrigada, Jesus, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, rumo, Pai amado, a descida do teu Espírito nós estamos, Senhor, buscando este avivamento contínuo. Começa em nós, por favor, Senhor, começa em nós e libera sobre as nossas casas, Senhor, para que até os confins da terra sejam impactados, em nome de Jesus, amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, minhas queridas amadas irmãs, e nós nos veremos amanhã, segundo a direção do nosso Deus, e que o Senhor nos dê graça, que a sabedoria venha sobre nós, para que nós possamos colocar em prática, que não sejamos ouvintes esquecidas, mas que nós venhamos colocar em prática. E lembre, se você vê alguém caminhando para o caminho da morte, a morte é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Se você está vendo alguém caminhando para esse caminho, e se você não tirar essa pessoa, não adverti-la pelo menos, você está pecando. E aí você também estará morrendo junto. Não é forte isso? Então vamos proteger as nossas crianças. Vamos ajudar umas às outras. Às vezes nós temos uma tendência a criticar,
a condenar a história da outra. Também aquela mãe não fazia isso, nem aquilo outro, fica murmurando, reclamando e não ajuda em nada. Pelo contrário, traz mais culpa e condenação. Vamos nos unir. Em nome de Jesus, chega de mulheres que ficam se levantando contra mulheres, falando mal de mulheres, mãe que fica se comparando com mãe, falando mal das outras mães. Isso é obra do cão. Se você tem essas artes, essa obra na sua boca, tu limpa a sua boca com a verdade da palavra, tá? Limpa, porque você está em pecado e precisa confessar e pedir perdão por quem você está falando mal. Meu Deus, não estava no meu script não, mas eu falei. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.